A paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para estarmos gravando mais esta videoaula. Estaremos fazendo um pequeno resumo, um apanhado do nosso trimestre. E seremos bem breve, porque é só mesmo para dar uma relembrada. E logo em seguida estaremos entrando no assunto da nossa lição. Então, no trimestre que passamos, né, nós estudamos sobre a justiça divina, né, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então, esse foi o tema que nós temos estudado. Eu tenho todas essas lições gravadas em vídeo. Você que tem se inscrito, acesse lá se você quiser assistir às demais aulas para estar mais a par do assunto. E também quero agradecer aos que têm inscritos, né? Tivemos uma boa visualização no último vídeo e também mais pessoas inscritas. E você que se inscreveu, compartilhe, ative o sininho, dê o like para estar nos ajudando na divulgação deste importante trabalho que nós temos tentado fazer aqui. Então estaremos falando sobre Ezequiel, o atalaia de Deus, né? Ou corrigindo, estaremos falando sobre a justiça divina e em 12 lições estaremos falando, já falamos sobre esses temas, o atalaia, mostrando como que o Ezequiel foi chamado para ser profeta, né, a responsabilidade de um profeta, de um atalaia, e ali falando sobre as visões que ele teve lá no início, né, na primeira lição. Na segunda ele trazendo uma revelação sobre o fim, que viria sobre Jerusalém, né, e sobre os 4 cantos da terra, começando ali no capítulo 7. Então ele começa a mostrar, né, que se eles não se arrependessem, o fim viria sobre a terra para a desolação, viria espada, fome, peste, ali dando um alerta para o povo. Na lição de número 3, ele mostra as abominações do templo. Deus leva ele até o templo para ver as abominações que eles faziam, adorações a ídolos falsos, adorando a Deus Tammuz, né, 25 homens de costa para o templo, voltado para o sol em blasfêmia, né? Então, ele mostra ali, Deus mostra para ele por que o fim virá, exatamente por causa das abominações que eles estavam fazendo no templo. Lá na lição 4, nós falamos sobre a glória de Deus, né, que estava no templo de Salomão, e a Bíblia diz que devido ao pecado, né, Deus ia tirar a sua glória, né? Então nós vemos ali que a glória vem, ela entra pela porta oriental, explicamos sobre essa porta, que é a porta conhecida também como porta formosa, entra pela porta oriental e da porta oriental ela sai de novo por essa mesma porta, vai para o Monte das Oliveiras e ali ela sobe para o céu, né, naquela visão do anjo que Ezequiel teve. Então, a gente vê que o fim vem exatamente por causa das abominações, e as abominações fazem com que a glória de Deus saia. Aí aparecem também os falsos profetas, que é aqueles que tentam contradizer o que Ezequiel diz, falando que está tudo bem, falando ainda, né, usando até um ditado que eles usavam na época, falando que os filhos comem uvas verdes, mas o dente dos filhos que ficam embotados, né? E trazendo ali mentiras, falando que não ia acontecer, contradizendo sempre que a função do falso profeta é contradizer a profecia verdadeira, né? Aí vem falando sobre a justiça de Deus, a lição número 6, mostrando que Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo. Então ali ele mostra que a punição viria, mas ele avisou antes, né? Então ele tendo avisado, então ele está mostrando a sua justiça sendo praticada, né? Deus não vai fazer nada injustamente. Aí, na lição 7, fala sobre a responsabilidade individual, que é aquele ditado que eu acabei de dizer que eles usavam. Os filhos comeram uvas verdes, os pais comeram uvas verdes e os filhos ficam com dentes embotados. Aí o profeta vem falando que não é assim, que a alma que pecar essa morrerá, tanto a alma do pai quanto a alma do filho são minhas, né? Então não existe pecado hereditário, né? O pecado é responsabilidade individual de cada um e a confissão também tem que ser de cada um. Não adianta eu querer confessar meu pecado, o pecado de outra pessoa. A minha responsabilidade é individual. Então é isso que está dizendo. Depois vamos falar sobre o bom pastor, né, que vai lá no capítulo 34, e os pastores infiéis, onde ele repreende os pastores, os líderes que deveriam ser os primeiros a estar orientando, eram os que estavam desvirtuando o povo. E aí Deus fala que eles gostavam só de usufruir do rebanho, da lã, do leite, né,
da carne da ovelha, mas não buscou a ferida, não a desgarrada, não curou a ferida, a machucada, a quebrada não resgatou. Então traz ali mostrando que eles não estavam preocupados com a saúde das ovelhas, mas sim com o que elas podiam oferecer para ele. Aí Deus fala que mandaria um bom pastor, esse bom pastor, a semelhança de Davi, né? Nós aprendemos ali, esse pastor nós sabemos que está falando do próprio Cristo, o pastor, eu mesmo buscarei minhas ovelhas e darei a ela pastores fiéis, né? Em contradição aos pastores infiéis. Depois estudamos sobre a batalha de Gog e Magog, um dia do juízo, né? Que nós conseguimos mostrar ali que ela está encaixando muito mais na batalha do Armagedon, ainda que houve comentários, né, de que essa batalha poderá acontecer no início da grande tribulação ou um pouco antes, mas nas profecias não existe nada que comprove isso, mas ela se encaixa muito bem dentro da batalha do Armagedon. Temos a explicação ali no vídeo dessa matéria. Restauração nacional e espiritual de Israel, falamos sobre o Vale de Ossos Secos, capítulo 37, aonde Israel se transforma em um grande exército, ali vem a carne, né, os ossos se juntam, vem os nervos, a carne e depois a pele se transforma em um grande exército, mas esse grande exército ainda não tem vida, porque não tem o espírito, o que vai acontecer no milênio, né? É a restauração espiritual. Falamos da visão do templo, né, e o templo e o milênio, explicando sobre aquela questão do sacrifício, houve muita dificuldade em tentar encaixar os sacrifícios rituais da lei dentro do milênio, mas se entendemos que o templo foi construído no período da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio de falsa paz, então dá para encaixar todo aquele ritual ali naquele período, porque a glória de Deus só vai entrar no milênio, na verdade, quando Cristo vier em glória para vencer o inimigo na batalha do Armagedon e entrar em Jerusalém e expulsar de vez os ímpios. Então, durante esses 7 anos de grande tribulação, o milênio será um templo comum, como eram os demais de Ezequiel, de Zorobabel e de Herodes. Então, Jesus vai entrar nesse templo a partir do milênio, na entrada do milênio. Então, tudo indica que esse sacrifício, essas leis, podem estar acontecendo exatamente naquele período de 3 anos e meio da primeira parte da falsa paz, né? E no milênio haverá então o desfecho dentro de toda essa história. Depois estudamos, né, a lição de número 12, que fala sobre a imersão no Espírito nos últimos dias. Aí nós estudamos sobre aquela questão em que Ezequiel ele tem que andar 1000 côvados, a água dá nos artérios, mais 1000 côvados dá nos joelhos, 1000 côvados dá nos lombos e mais 1000 côvados ele teve que passar a nado, né? E ali nós temos a simbologia do Espírito Santo, a imersão que nós temos no Espírito Santo gradativamente, sempre aprofundando nas águas, né? Aprendemos que as águas também são águas vivas e que elas produzem a cura do Mar Morto e à margem do rio nascerá toda sorte de árvore da vida. Fizemos a comparação com o Apocalipse, onde João vê a árvore da vida e ele diz uma coisa interessante: e vi no meio da praça a árvore da vida que dá fruta a cada 12 meses, de uma banda e de outra banda. Então, olhando pela visão, ele fala, eu vi a árvore da vida de uma banda e de outra banda. Entende-se, então, que parece ali ele está tendo uma visão de mais de uma árvore, que ele vê a árvore de uma banda do rio e fala a árvore da vida de uma banda e de outra banda. Então, não tem como ele falar de uma árvore ao mesmo tempo num lugar e no outro lugar depois. Então, mas fizemos uma paralela ali, no vídeo também temos essa comparação sobre essa árvore da vida. Então, esse é o nosso resumo de tudo que estudamos esse trimestre. E todas as aulas, como já falei, volto a repetir, nós temos ela toda gravada no canal. Estaremos agora falando sobre a lição de número 13, né, que vai ser ministrada no dia 25 de dezembro, Natal. O título é O Senhor Está Ali. Aproveitando esse ensejo, quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Que Deus possa, né, também dar a vocês um próspero ano novo. E no ano que vem, se Deus quiser, estaremos continuando aí no assunto. Estarei comentando no próximo trimestre, as 2 lições, tanto a de jovens quanto a lição de adultos. A de jovens vai falar sobre santificação, a de adultos vai falar sobre avivamento. Por coincidência, né? Os assuntos são bem relacionados, então estaremos comentando esses 2 assuntos. Se você quiser saber tudo sobre santificação e sobre avivamento, a diferença entre avivamento e movimento, em santificação e perfeição, nós estaremos explicando isso nessas lições. Então, estaremos falando sobre o Senhor está ali. O texto, não se fará nem mal, nem dano algum em todo monte da minha santidade, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. Aqui estamos falando num período do milênio, onde todo mundo terá conhecimento, as nações terão que ir a Israel pelo menos uma vez por ano para buscar a lei do Senhor e andar na luz de Israel. Explicamos isso em lições anteriores também.
A verdade prática, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. E ele está no meio do seu povo. Então aqui estamos aprendendo aqui que Deus vai estar, né, Jesus vai estar no meio do seu povo, governando com toda a soberania. Essa é a nossa verdade prática. A introdução. Então estamos chegando ao final desse trimestre. Nessa última lição estaremos falando sobre Jerusalém do milênio, fazendo algumas observações sobre a Jerusalém celeste, mostrando a nova topografia e dimensões da Jerusalém terrestre no milênio, falando sobre a presença do Senhor em ambas as cidades, fazendo mais uma vez um paralelo entre Ezequiel e Apocalipse, né? Porque nós aprendemos que o livro de Ezequiel ele é um livro apocalíptico. Então, boa parte das suas profecias está relacionada com profecias futuristas e que tem o seu desfecho lá em Apocalipse. Então, estaremos falando sobre algumas coisas. Jerusalém do milênio. Segundo a visão, a cidade media 4.500 côvados, 2.000 metros de todos os lados, mais um espaço aberto de 250 côvados, que corresponde a 13 quilômetros, até fazendo um total de 5.000 côvados de cada lado, num quadrado de 2.500 metros, né? Essas áreas adjacentes são consideradas áreas pastoril. É uma forma quadrada, à semelhança de Jerusalém celeste. Ressaltando que na terrestre não é medido a altura da cidade, totalizando uma extensão de aproximadamente 5.062.500 metros quadrados. 5.062.500 metros quadrados. Para ter noção, o Brasil mede 8.516.000 metros quadrados, ou seja, corresponde a 57% da área do Brasil, para a gente ter uma noção de que seria mais ou menos o tamanho da cidade. É lógico que a Bíblia, quando fala dessa cidade, de Jerusalém, ela está referindo praticamente que todo Israel. Há uma divisão ali interessante sobre as tribos onde elas estavam localizadas e fala sobre a posição da cidade como a cidade capital. Então, mas essas medidas, como a gente fala, a gente estuda, nem todas as medidas da Bíblia são muito exatas, então são coisas aproximadas. Mas só para ter uma noção de que como seria muito grande esta cidade, né? bem extensa, né? Em relação a Jerusalém de hoje. Hoje Israel é ocupado só 53% do seu território, 47% é ocupado pelos muçulmanos. Então, nesse período, todo o território pertencerá a Israel. Não haverá uma maneira deles tirar os muçulmanos de lá, tirar a mesquita, né, o prédio islâmico que está lá e colocar o templo. Né? Nós explicamos isso também em lições anteriores. Jerusalém celeste. Ela é medida em estádios, que corresponde a 185 metros, multiplicado por 12.000 estádios, temos 2.200 vezes 2.200 quilômetros, que corresponde a 8.840.000 quilômetros quadrados, né? Às vezes, vezes a altura. Por ser um cubo, não há números matemáticos para poder expressar em números. Então, por quê? Porque a gente tem a medida dela em quadrados, mas ela é um cubo, segundo a visão de João, ela mede tanto na altura quanto largura, quanto em altura. Então, seria 2.200 ao cubo. Se você fizer esse número, até mesmo na calculadora, não há números expressivos para definir certinho. Então está aí, Jerusalém celeste. A Jerusalém histórica é uma das cidades mais antigas do mundo, de origem semita, tendo seu nome hebraico Shalem, paz, significa paz. Era uma cidade dos jebuseus, era também cidade de Melquisedeque nos tempos de Abraão. Então, ela chamava Salém, né, ou Shalem, no hebraico. E era uma cidade que foi fundada pelos jebuseus. Alguns acreditam o nome Jerusalém, Jerus, né, não se sabe totalmente a origem. Alguns atribuem ao nome Jebus, que seria Jebus Salém, né, de onde veio depois o nome Jerusalém. Né? E ela, nos tempos de Abraão, Melquisedeque aparece como rei e sacerdote dessa cidade. Ela não tinha porto marítimo, era regada, né, pelo rio, uma fonte de Gion, que segundo os historiadores foi construída há 2.000 anos antes de Cristo pelos jebuseus, e acredita que quando Davi capturou essa cidade nos anos 1000, ele entrou exatamente pelo canal dessa fonte. E nós temos aqui depois Salomão, 40 anos depois, ele constrói o seu famoso templo nessa cidade, e ela se tornou uma cidade disputada por 3 religiões do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo, sendo alvo de grandes batalhas, principalmente entre os cristãos e o Islã. Tivemos algumas cruzadas, algumas dos cristãos ganharam, outro Islã, né, ganhou a batalha,
e ela sempre foi alvo dessas, principalmente entre os cristãos, que hoje, para os cristãos e para o Islã e para os judeus, a Jerusalém é uma cidade mais sagrada do mundo, né? Ela é um alvo, então, de guerras religiosas. 6 portas. A lição fala que Jerusalém, no tempo de Jeremias, tinha 6 portas, que é contemporânea de Ezequiel, e aqui nós temos elas, né, que são as portas. Do sol, a porta do povo, do sol, de Benjamim, de esquina, dos cavalos, e porta do meio e porta entre muros, tá? Nessas referências. Aqui aparece nessa classificação de porta o nome Benjamim, uma das tribos, né, que seria da região do sul. Só que na outra, que nós vamos mostrar aqui, aparece o nome Efraim, né? Porta de Efraim. Aqui nós temos a porta de Benjamim, aí na reconstrução do templo ela não aparece mais, mas aparece a porta de Efraim. Aí nós temos aqui, com exceção da porta de Benjamim, os nomes das outras tribos não aparecem em Jerusalém antiga. Já na do milênio aparecem os nomes das 12 tribos nas portas. Observação: a Jerusalém celeste aparece o nome de 12 tribos, porém destaca-se também o fundamento da cidade, onde aparece o nome dos 12 apóstolos. Então nós temos na Jerusalém celeste 12 tribos, né? Os nomes das 12 tribos em cada porta, mas aparece também o fundamento. Significa então que a Jerusalém ela está sobre a entrada, vamos dizer assim, pelos judeus, mas o fundamento é pelos apóstolos, porque os fundamentos da cidade aparece o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Aí nós temos aqui as portas, né? Algumas portas aqui, essas portas ela tem significado, não vou detalhar todas porque não é o nosso intuito aqui, mas temos ali porta das ovelhas, segundo, né, os comentários, por onde entravam os pastores com suas ovelhas. Porta do peixe, que era a porta para os pescadores, uma porta velha muito pouco usada, né? Porta do vale, né, aquela porta que dava para o vale, né? Alguns acreditam que era uma porta de escape em caso de guerra, era uma porta para fugir. Porta do Montouro e a porta da fonte. A porta do Montouro era onde tirava o entulho, tirava a sujeira. Porta da fonte, aquela fonte que nós falamos, a fonte de Gion, a porta dava exatamente na fonte. E temos a porta da guarda, que era a porta onde passavam os guardas, né? O nome já diz isso. Porta do cárcere, que era a porta das prisões. A porta das águas é diferente da porta da fonte, que a porta das águas era a porta por onde as águas passavam. Ali dava na fonte, aqui dava no canal das águas. Aquelas águas passavam ali. Acredita-se que Davi, quando conquistou a cidade, entrou por este canal dessa porta das águas. No tempo de Ezequias, ele fez um túnel e cobriu este lugar, porque era um lugar de fácil acesso para invasões inimigas. Porta dos cavalos, que alguns dizem que tem quase que o mesmo sentido da porta da guarda, onde passavam os cavalos. Porta do Oriente, falamos sobre elas, a porta oriental, que é conhecido também como Porta Formosa, e por final, Porta de Efraim. Lá na outra, em Jeremias, é Porta de Benjamim. Isso aqui é o tempo de Neemias, quando Esdras vai para lá para reconstruir a cidade, né? Ele vai reconstruir a cidade, Neemias, corrigindo, vai para lá com Zorobabel para reconstruir os muros. Então ele cria mais algumas portas. Essas portas não existiam na Jerusalém do tempo de Ezequiel. Então lá era o templo ainda, era Jerusalém antes da destruição, aqui ela na restauração e reedificação por Neemias e Esdras. Então quando você vê alguém falando que Jerusalém tinha 12 portas, estão baseados de Neemias para cá, na reconstrução, porque no tempo de Jeremias não tinha 12 portas. Aí nós temos aqui o tema da nossa lição, que é o Yahvé Chamar, o Senhor está ali. Este nome será um novo nome da cidade de Jerusalém no milênio. Porém, é um dos nomes que identifica o nome de Deus. Porém, de forma geral, esses nomes são formas de expressão da ação de Deus e não do seu próprio nome, que por sinal é impronunciável. Por quê? A gente pergunta, qual é o nome de Deus? Nós conhecemos Deus hoje como Yahvé, Jeová, né? Yoha, né? É um nome impronunciável. O judeu substitui esse nome por Adonai, né? Quando eles estão lendo e chega no nome Yahvé, eles pronunciam Adonai com medo de cometer o pecado contra o mandamento, que é tomar o nome do Senhor em vão. Isso depois da diáspora, eles passaram a usar Adonai. Hoje usa o nome Hashem, que significa o nome. Nós estaremos falando sobre isso. Então, o Jeová está ali. Nós temos aqui Jeová Jireh, o Senhor proverá, Jeová Rafa, o Senhor que sara,
E temos Yahvé chamar, o Senhor está ali. Então observe-se que cada nome está relacionado a uma ação de Deus, e não ao nome propriamente dito. Deus não precisa de um nome. Ele é único, ele é soberano, ele é o único ser na sua categoria, digamos assim, né? Ele é superior a todas as coisas. Então ele não precisa de nome para identificar. Quando Moisés vai para o Egito, ele pergunta: como que eu vou te apresentar? Qual o nome que eu dou para Faraó? Ele fala: vai lá e diz para ele: eu serei o que serei. Esse seria o nome que Deus daria para Faraó. Né? Por quê? Porque Deus não precisa falar: eu sou fulano de tal, eu sou único, né? Não existe outro Deus comigo. Então, não tem necessidade de falar. Quando eu falo Deus, eu já sei a quem estou me referindo, porque não há outro Deus. Se eu falar, por exemplo, Marcelo, existe vários Marcelo, então eu tenho que ter até um sobrenome. Mas no caso de Deus, quando ele fala eu sou Deus, não precisa de mais nada. Todo mundo já sabe de quem está falando. Por isso ele fala para Faraó: vai lá e diz para ele: eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Quem é você para que eu livre Israel? Eu sou o que sou, ou seja, eu não preciso te identificar porque eu sou único, não existe outro Deus comigo. Já em Samuel, o comentarista fala que ele aparece com o nome de Hashem. Hashem, né? É o nome que hoje eles usam. Hashem aparece lá na Bíblia, com letra maiúscula, mas a palavra que aparece lá é Hashem Yahvé Tsavaot. Significa o Senhor dos Exércitos, né? Hashem Yahvé Tsavaot. O nome de Yahvé é Senhor dos Exércitos, né? Senhor dos Exércitos, Exército Tsavaot. Então esse seria o nome que ele aparece lá, mas não é somente o nome. Então, se eu falar qual é o nome de Jeová, é somente Hashem? Não. Hashem? Não. O nome de Jeová seria eu sou o que sou. Eu não preciso de nome para me identificar. A presença de Deus no meio do seu povo. Deus sempre esteve presente onde há adoradores. Na inauguração do templo, ele disse que o seu nome estaria lá, Yahvé chamar. Jacó, em Gênesis 28:16, mesmo não sabendo, Deus estava com ele. Nós temos aquele fato lá da torre lá em Betel, né? Onde ele coloca uma pedra e fala: Deus estava aqui e eu não sabia. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, no nome dele, ele estaria no meio. Em Apocalipse, ele diz que habita no meio dos castiçais, que é uma representação da igreja. Deus nunca se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Depois de muito castigo e cativeiro, agora Deus se declara que está no meio do seu povo, como um ato de graça. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Então Deus, ele depois de muito avisar, de muito castigo, depois do povo entender e voltar ao arrependimento, Deus fala: agora eu estou com vocês de novo, estou no meio de vocês. A mesma coisa quando ele fez com a gente, né? Nos chamou do mundo, nós não tínhamos a presença de Deus, mas quando ele nos chama, ele faz em nosso coração morada, e a partir de agora ele passa a estar conosco, né? O Yahvé chamar, Jesus passa a habitar em nós e fala: vós sois o templo de Deus, né? E o templo de Deus que sois vós é santo. Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Ele não habita no meio, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mesmo no templo de Salomão ele fala que o nome dele estava lá, mas ele fala que nem os céus, nem o céu dos céus pode conter a sua glória. Então hoje, quando eu falo que Deus está na igreja, eu preciso retratar bem isso, porque igreja não é prédio, igreja não é parede, igreja são as pessoas. A igreja sem pessoas não é igreja, é só um prédio comum. Então Deus habita no meio do seu povo. Deus anda no meio da sua igreja. E a sua igreja são aqueles que o aceitaram e deixaram que ele entrasse e fizesse morada. Então a gente tem que tomar cuidado para não atribuir a santidade aos objetos. Israel chegou a um ponto de achar que a casa era mais importante do que as pessoas, que o templo era mais importante do que pessoas. E Jesus falou assim que nenhum deles, que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os adoradores, o Pai não procura casa suntuosa. Hoje temos uma preocupação muito grande em fazer igrejas chamativas, né? As pessoas estão mais preocupadas com prédios, com investimento, ao invés de investir em vidas, né? Não que isso seja errado, isso é bom, mas isso não pode ser a prioridade. A prioridade da igreja é fazer mais adoradores na presença de Deus, para que nós possamos ter a presença, o Yahvé chamar, está em nosso coração, no coração da igreja, daqueles que o aceitam. Então precisamos ter esse cuidado, para não tirar a santidade que deve ser a pessoas e colocar objeto. Hoje muitas pessoas usam aquele versículo, né, que o salmista fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E a gente, no tempo de Davi, realmente a presença de Deus estava no templo. Ele não habitava nas pessoas igual hoje, né? Ele habitava esporadicamente nos profetas, mas não habitava nas pessoas. Hoje, Jesus falou que onde estiver 2 ou 3, ele está no meio.
Ele não falou que está na igreja, ele não falou que está no prédio, mas onde tiver 2 ou 3 pessoas. Então, hoje, quando você vê um cristão cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, você pode usar a mesma expressão, Yahvé chamar, o Senhor está ali, porque ali tem um servo de Deus. Então, essa é a mensagem que nós aprendemos sobre essa presença. Jesus falou assim que estaria sempre conosco, não nos deixaria órfãos. Então, aonde você estiver, em qualquer lugar, Yahvé chamar, o Senhor está com você, o Senhor está ali. Graças a Deus por isso. Nesta lição, estudamos complexos temas escatológicos que apontam Israel como o centro da visão de Ezequiel. E o desfecho é uma era futurista. Episódios que acontecerão após o arrebatamento da igreja no mundo vindouro para Israel. Período em que a igreja estará com Cristo na Jerusalém celeste. Então, todos esses episódios que estamos em Ezequiel, a igreja, ainda que nós trouxemos algumas comparações, alguns paralelos, mas a igreja não fará parte desse processo. Por quê? A igreja está numa outra dimensão, está numa outra atmosfera. A igreja, enquanto tudo estiver acontecendo, tanto na grande tribulação quanto no milênio, a igreja estará com Cristo na nova Jerusalém celeste, que vai descer do céu, né? E vai estar sobre a Jerusalém terrestre. Então a igreja está num momento, numa época muito melhor, numa dimensão muito melhor, né? Ainda que o paraíso na terra, o milênio será um paraíso, voltar à situação do Éden, né? Como se fosse o Éden restaurado, e vai ser muito bom para quem estiver aqui, mas antes disso terá que passar pelo período da grande tribulação. A igreja, no período da grande tribulação, estará nas bodas, e após a grande tribulação, que Cristo descer para reinar sobre o milênio, a igreja estará com ele reinando na nova Jerusalém celeste, e Jesus reinando lá e aqui na terra sobre os judeus e as nações que estarão caminhando na luz de Israel. Então essa é a nossa lição desse trimestre. Fechamos o trimestre mais uma vez, graças a Deus. Tivemos o privilégio de poder estar comentando as 13 lições e estaremos agora, voltando a lembrar, daqui para frente estaremos comentando as lições de jovens e adultos. Acompanhe conosco e se inscreva no canal, né? Se matricule lá tem lá a palavrinha lá escrito, né? Inscreva-se, né? Você clica lá, dá o like, tem o sininho, você pode ativar o sininho, porque todo vídeo que a gente postar, você será notificado, e também compartilhar, divulgar para alguém, para algum amigo, né? Para que ele possa assistir às aulas. É importante que as lições, essa lição que passamos, ela foi muito teológica, muito pesada, muita gente ficou em dificuldade para entender. A lição que vai vir agora, ela é muito mais aplicativa, então vai alcançar um público muito maior, porque a gente vai poder trabalhar mais a questão da aplicação, vai ficar mais fácil compreender, porque vamos falar sobre santificação e avivamento. Essa aqui é uma lição muito voltada para a escatologia. Até alguns professores de escola dominical comentaram com a gente que teve dificuldade para ministrar essa lição, né? Realmente ela é muito teológica, então muita gente comentou que não conseguia explicar, né? Mas a gente vai tentar aos poucos estar melhorando a comunicação para que fique mais fácil o acesso de todos. No mais, quero agradecer a todos, né, pela oportunidade, e que Deus possa continuar abençoando todos vocês. Fique com Deus e até a próxima, querendo Deus.